Olá, amigos e amigas. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre como nos tornarmos um pouco mais integrados e, consequentemente, um pouco mais felizes. Ou como nos tornarmos muito mais integrados e, consequentemente, muito mais felizes. A opção da medida vai depender da vontade e da disponibilidade de cada um de nós. Aliás, o que a gente vai falar é exatamente de vontade e de disponibilidade, né? O, o Ocidente e o Oriente educaram, orientaram, né, os seus habitantes em duas direções diferentes nos últimos milênios, né? A educação ocidental sempre foi muito mais masculina, a educação oriental sempre foi muito mais voltada para o, digamos assim, para o aspecto feminino, para a maneira feminina de ser. Ou seja, a educação oriental ela é muito centrada na ideia da entrega, na ideia da disponibilidade, na ideia de uma atitude passiva em relação à vida, enquanto a ocidental é sempre voltada para uma ideia da atividade, né? De você se afirmar enquanto pessoa, é uma visão masculina de vida, né? De você conquistar, vencer, competir, ganhar, né? E, no entanto, todos nós somos tanto homens quanto mulheres. Todos nós nascemos de um pai e de uma mãe. E todos nós carregamos dentro de nós, dentro de cada uma das nossas células, um pouco desse pai e um pouco dessa mãe, né? As nossas células são feitas, são orientadas, né? Se desenvolvem a partir da orientação do nosso DNA, e o nosso DNA é 50% masculino e 50% feminino. Só que nos ensinam a escolher um dos dois, né? Ou ser ativo ou ser passivo, ou seja, ou ser preponderantemente ou ter atitudes preponderantemente masculinas ou atitudes predominantemente femininas. E o que acontece é que quando a gente é instado a escolher um lado da nossa personalidade, a gente deixa o outro lado como é que se diz, na sombra, a gente deixa o outro lado, a gente reprime o outro lado, a gente rejeita o outro lado. E esse lado rejeitado vai ficar triste, vai ficar com raiva, vai ficar e aí vai ficar suprimido dentro da nossa sombra, mas vai de alguma forma esperar um momento para se vingar. Então a gente nunca consegue ser totalmente feliz e porque nunca consegue ser totalmente integrado, porque nunca consegue ter os nossos dois lados juntos, ou seja, nunca consegue ser totalmente ativo na hora que é ativo e ser totalmente receptivo, acolhedor na hora que é acolhedor. Bom, todos nós temos 7 chakras. O que são chakras? Os chakras são centros de consciência e de energia, né? Vórtices de energia que a gente tem dentro da gente, ficam cada um a um palmo um do outro, mais ou menos. O primeiro fica na região do períneo, lá onde as duas pernas se encontram, né? O segundo fica 4 dedos abaixo do umbigo, o terceiro fica no plexo solar, 4 dedos acima do umbigo, o quarto no centro do peito, o quinto na garganta, o sexto na testa, o sétimo no cucuruto da cabeça. Esses nossos chakras, a gente pode dizer que os ímpares, eles são masculinos, né? Até porque o homem, ele tem o ser humano masculino, ele hormonalmente, né? Os chakras eles regem as nossas glândulas, então hormonalmente o, a, o homem é inclinado a ter os chakras ímpares mais ativos e a mulher os chakras pares mais ativos. E os chakras ímpares, eles nos impulsionam o quê? A vontade de conquistar, né? A força de vontade, a tudo o que a gente entende como masculino na personalidade. E os chakras pares nos inspiram o lado feminino. Só que tanto os homens quanto as mulheres têm os 7 chakras. E ser saudável e ser integrado quer dizer ter os 7 chakras, cada um deles funcionando na sua plenitude, funcionando, como é que se diz, a plena, com, com as caldeiras plenamente alimentadas, né, funcionando a plena energia. Tá? Bom,
o- todos nós buscamos ser integrados, né? Todo mundo que busca um relacionamento busca porque quer se sentir integrado com o universo. Todo mundo que busca uma religião busca porque quer se sentir integrado com o universo. E a gente esquece de fazer a integração antes internamente. Se você não se integrar internamente, não vai ter relacionamento que possa ser integrativo para você. Se você não for uma pessoa integral, você não vai poder, com religião nenhuma, ter o cume da espiritualidade, chegar no ápice da espiritualidade. Né? Porque o ápice da espiritualidade é você estar inteiro, é você ter uma alma inteira, você estar inteiro na sua alma. E você só vai estar inteiro na sua alma se você tiver se integrado. Os nossos pais e as nossas mães, né, provavelmente eles brigaram enquanto a gente era pequeno, enquanto a gente era criança, né, mas eles o problema é que a gente carrega essa briga dentro da gente, dentro de cada uma das nossas células. Dentro de cada uma das nossas células está o nosso pai interno, a nossa mãe interna, brigando ali, né? O nosso lado positivo, o nosso lado negativo. A gente só vai, o passivo, né? A gente só vai se sentir integralmente disponível para a felicidade, integralmente disponível para a realização pessoal, integralmente disponível para desenvolver a nossa espiritualidade e, consequentemente, integralmente disponível para desenvolver a consciência do que é a nossa vida, se a gente puder estar inteiro, ou seja, se a gente puder olhar o nosso lado que também está na sombra, se a gente puder deixar que todos os nossos lados se desenvolvam por igual, e aí não vai ter mais sombra. Né? O lado que foi negado de cada um de nós está lá no nosso inconsciente. Inconsciente é nada mais, nada menos do que a parte que a gente rejeitou da gente. Aquilo que eu rejeitei de mim foi para o meu inconsciente e está aprisionado ali dentro. Né? O Oscar Wilde tem um poema lindo, né, que é a balada no presídio de Heidig, né, no cárcere de Heidig, onde ele mostra isso, que todo prisioneiro ambiciona desesperadamente pela liberdade. Né? Então, se houver uma frestinha, uma chance de fugir, ele vai pensar em fugir. Se não tiver chance de fugir, ele vai ficar sonhando com a liberdade ali dentro e a primeira chance que ele tiver, ele vai tentar se libertar. O nosso lado que foi reprimido porque por alguma razão a gente aprendeu que aquilo não era bonito, né? O homem aprendeu que ser emotivo não era bonito, o negócio era ser racional, ou seja, o negócio era ser o racional está para o masculino, assim como o emotivo e o intuitivo estão para o feminino, né? Então o homem que aprendeu que o lado da intuição era menos valioso do que o lado racional, ele reprimiu um lado seu. E esse lado está no inconsciente, está aprisionado. E esse lado quer sair. Então ele vai dar um jeito de sabotar o lado consciente do homem que o reprimiu e vai alguma hora, então o sujeito racionalmente conseguiu construir aquela família toda certinha, porque racionalmente ele achava que a família era daquele jeito, ele conseguiu construir aquele trabalho e de repente o lado reprimido dele vai fazer com que ele não tenha mais paz de espírito para ir para o trabalho, ele não consegue mais produzir direito, o lado intuitivo vai começar a sabotar o lado racional dele, ele vai esquecer, né, se ele era advogado, ele esquece de entrar com o processo dentro dos 10 dias de prazo, se ele era engenheiro, ele esquece como é que faz aquela conta mesmo, se ele era, enfim, seja qual for a profissão dele, que no que depende da racionalidade, o lado intuitivo, o lado emocional vão acabar se vingando e sabotando aquele lado e o homem não vai conseguir ser tão pleno racionalmente porque tampou o seu outro lado. E da mesma forma o emocional, a pessoa é só emotiva e aí ela só pensa se entrega inteira para o relacionamento, vai todo para o lado feminino. E aí o lado racional dela vai sabotar ela, porque ele também quer funcionar, então ele vai começar a raciocinar dentro do relacionamento, dizendo assim, peraí, você deu afeto para ele, mas ele não deu para você, você deu afeto para ela, mas ela não deu para você, então o seu lado racional vai começar a especular
coisas dentro da relação e vai começar a especular se aquela relação é feliz ou não, enfim, né? E vai te sabotar. Se a gente olhar para o mundo, né, o mundo ocidental, que foi masculino, desenvolveu o lado racional muito e o lado intuitivo ficou de lado. Então a gente conseguiu construir muito mais grana no Ocidente. Quer dizer, agora as coisas estão mudando, né? Porque a China e a Índia estão crescendo muito e o mundo o ocidental está apaixonado pelas coisas do Oriente. O Oriente tá com sede das coisas do Ocidente, não está com sede das coisas dos outros. Então, se você for nos ashramas da Índia hoje em dia, nos retiros espirituais, você vai ver muito mais ocidentais do que orientais. Mas os orientais estão correndo atrás para desenvolver o lado racional e para ter a grana que não tinham, né, que nunca tiveram e da qual eles têm sede, né? Uma vez eu fiz esse experimento no aeroporto na Índia, né? Eu levantei uma nota de $1 e aquele monte de indiano em volta ficou querendo aquele $1, né? Eu joguei $1 para o ar e os caras se engalfinharam, se mataram. Eu falei, isso é a terra da espiritualidade, né? Foi, enfim, um teste para confirmar a minha teoria, né, de que a falta de um lado da pessoa traz uma sede tão grande desse lado que na hora que a pessoa, assim como o prisioneiro lá que o Oscar Wilde fala, assim que ela tem uma chance de ter o oposto que foi reprimido a vida inteira dentro dela, ela se esbofeteia para conseguir aquilo, né? Então o Ocidente desenvolveu muito, né, e estimulou em todos nós muito esse lado competitivo, esse lado de conquistar, esse lado de vencer, e com isso criou uma sociedade ansiosa, angustiada e principalmente neurótica. Criou seres humanos neuróticos em série, né, saindo da fábrica o tempo todo, né? O Oriente, ao contrário, né? Enquanto o Ocidente sempre buscou conquistar os outros, sempre buscou Portugal, invadiu o Brasil e disputou com a Espanha o Mato Grosso e invadiu países da África, enquanto a França também invadiu, enquanto a Holanda também invadiu, enquanto a Inglaterra também invadiu, né? Enquanto a Alemanha tentou invadir o mundo todo na Segunda Guerra, depois de muitas guerras com a França a vida inteira, né, por toda a história, o Ocidente sempre teve esse lado, essa busca expansiva, né, enquanto o Oriente, ao contrário. A Índia foi invadida por todo mundo e nunca tentou invadir ninguém. Mas todo mundo que chegava lá invadia com muita facilidade, porque a educação era muito feminina. A educação era acolher, a educação era meditar, a educação era refletir, né? Então eles conseguiram criar uma sociedade passiva, mas essa sociedade passiva, ou no Butão, ou no Tibete, né, ou no antigo Afeganistão, né, se criou-se sociedades totalmente voltadas para a receptividade que desenvolveram um lado do ser humano. E o Ocidente estimulou outro lado do ser humano. Mas, de uma certa maneira, as duas sociedades fracassaram. Sob a ótica de levar o ser humano à sua plenitude, né? Porque o ser humano ocidental, se ele é ansioso, se ele vive com pressa, é porque está faltando alguma coisa dentro dele, né? Está faltando algum preenchimento dentro dele. E para o oriental, se na hora que você levanta uma nota de $1 no aeroporto da Índia, aquela multidão indiana se esbofeteia por causa de $1, é porque falta alguma coisa neles, né? O ser humano precisa de corpo, né, como o ocidental bem viu, e precisa de espírito, como o oriental bem viu. Mas, para que a gente alcance isso, a gente não pode ficar esperando que a nossa sociedade, ou que a sociedade de qualquer outro, se desenvolva a ponto de ver integralmente. A gente tem que criar essa integração individualmente dentro de nós. A gente tem que buscar ver quais foram os nossos lados que ficaram
que foram rejeitados por nós e começar a dar espaço para isso, para que a gente possa ser inteiro, para que a gente possa ser finalmente integral. E sendo integral internamente, a gente esteja pronto para ser integrado com o universo. E aí feliz. Para que sendo integrado internamente, a gente seja capaz de ser integrado com outra pessoa também. E aí poder experimentar se é possível ou não um relacionamento pleno. Né? Se é possível ou não um relacionamento inteiro, um relacionamento completo, um relacionamento de inteira entrega e inteira atitude dos dois. E eu não vou dizer se é ou se não é. Eu vou propor a cada um que cada um trabalhe, é um trabalho de vida inteira, né? Não é assim, eu decidi aqui na minha cabeça que agora eu vou, como é que se diz? Sempre fui muito ansioso e lutei pelas coisas, agora eu vou ser inteiro entrega. Não. Não é a cabeça que tem que decidir. Existe um medo construído dessa entrega naquele que foi treinado para a atitude. Existe um medo de conhecer a própria vontade daquele que foi treinado para a entrega. E esse medo precisa ser dissolvido aos poucos. Você precisa comer o mingau pelas bordas para não queimar a boca, né? Você precisa ir dando espaço para o outro lado, vendo o que acontece quando um pouco desse lado vem à tona, percebendo que o que aconteceu não foi destrutivo e sim realizador, para você aos poucos ir dando mais espaço e se sentindo confiante de poder ser inteiro. Né? O seu pai e a sua mãe se reuniram, juntaram a energia masculina, a energia feminina, ou a substância física feminina com a substância física masculina, né? Um óvulo e um esperma, para que você nascesse. Agora é necessário que o seu pai interno e a sua mãe interna, ou seja, aquilo que você carrega de herança do seu pai, aquilo que você carrega de herança da sua mãe, se juntem dentro de você para que nasça o segundo você, para que nasça ou seja, para que, na verdade, realmente você nasça, porque por enquanto seu pai e sua mãe se juntando, nasceu o seu corpo. Mas para que nasça a sua alma, o seu espírito, no sentido do seu ser integral, é necessário que o seu pai e a sua mãe internas dentro de cada célula se juntem, e aí é com você, não é mais com aqueles lá de fora, para que você possa desabrochar, para que você possa vir à tona, para que você possa surgir. Né? Nós aqui no Ocidente fomos ensinados a conquistar até Deus. Né? E talvez a vivência da espiritualidade, a vivência de Deus, seja muito mais do que conquistá-lo, um se deixar conquistar por ele, um deixar que ele entre na gente, que ele ocupe todos os espaços e ter essa entrega total para que ele funcione, para que a existência, para que a inteligência da existência funcione através das minhas células e para que eu não resista mais tentando fazer nenhum personagem do lado de fora que impeça essa magia da existência de funcionar através de mim. Porque acontece um pouco assim. Você se entrega um pouco e aí você consegue um brilho no olhar onde você conquista outras pessoas por esse brilho no olhar e aí vai embora a entrega e volta aquela gana interna dos chakras masculinos, dos chakras ímpares, de buscar a conquista. Os chakras ímpares estão sempre buscando conquistar e se afirmar e se afirmar. E aí vai-se embora a entrega e você amanhã, quando se encontra com a pessoa para quem você teve um pouco de entrega ontem, você tenta
repetir aquele personagem de ontem, e aí você passa a fingir aquele personagem para manter aquele personagem, porque na verdade você quer garantir a sua conquista, aquilo que você conquistou naquela pessoa. E aí dança a disponibilidade para entrega no novo momento. É assim que todas as pessoas têm vivido nos relacionamentos, né? O 99% das pessoas, né? Elas têm vivido como? Né? Ela finge um personagem, né? A pessoa, e aí a outra pessoa acolhe esse personagem ou aplaude esse personagem, a pessoa aí passa a acreditar nesse personagem, que ela não é, deixa de acreditar quem ela é e passa a acreditar no personagem, e aí ela faz o personagem melhor ainda, e aí o outro aplaude mais ainda, ela se convence mais ainda que ela é aquele personagem e vai. E ela fica nessa ideia o quê? De conquistar um espaço no outro com o personagem. Integração não tem nada a ver com personagem. Ou melhor, claro que tem um personagem. Claro que tem sempre uma máscara no encontro com o outro. Mas você não é a máscara, você é o ator que está por trás da máscara. A integração é quando o ator está plenamente integrado naquela máscara. Ou seja, quando aquela máscara tem plasticidade para a cada momento se adequar às novas qualidades que surgem de dentro as novas características que surgem de dentro daquele ator, né? As novas possibilidades a serem desenvolvidas que vão vindo à tona dentro daquela pessoa, dentro daquele ator, dentro de você. Integrar quer dizer ter vontade e ter entrega. Ou seja, não negar porque aí o Oriente fala assim, não, o ego é o fim do mundo, então vamos evitar o ego, vamos ter só entrega. E o Ocidente ensina a gente o que? A afirmar o nosso ego. Conquiste, seja melhor, né? Quando eu era garoto, tinha nas livrarias uma prateleira ou uma estante, às vezes inteira, de autoconhecimento, né? Onde tinha os livros de esoterismo, os livros de espiritualidade. Com o tempo, porque naquela época, o que acontece? As pessoas que buscavam esse tipo de livro eram pessoas que se identificavam muito com o Oriente. Então, existia digamos assim, um aroma oriental naquelas prateleiras. De repente, houve um momento em que essas prateleiras começaram a mudar de nome de autoconhecimento para autoajuda. E aí as mesmas prateleiras, a mesma seção da livraria, em vez de vender livros para você parar de querer conquistar e buscar se conhecer, passou a vender livros para você conquistar ainda mais, conquistar com mais eficiência, conquistar com mais eficácia, conquistar mais rápido. Né? Conquiste tudo que você quer no mundo em 24 horas. Né? Faça sucesso em um mês. Né? Quer dizer, passaram a ser livros antítese daquilo, porque o Ocidente venceu ali naquelas prateleiras também. É preciso ter as duas coisas. Claro, existe uma necessidade de conquista no ser humano. Todo mundo tem um terceiro chakra. O terceiro chakra, ele para se desenvolver, ele busca conquistar. E essa busca de conquista, esse entrar no jogo, na disputa, é importante para tornar as inteligências mais agudas. E para desenvolver a tua vontade. E essa vontade vai deixando a sua inteligência mais aguda, a inteligência aguda mais vontade. Só que chega uma hora em que você conquistou um monte de coisas e percebe que não está integralmente feliz, e você tem o mais importante ato da vontade, ou o definitivo ato da vontade, que é o dia em que você tem a vontade de se entregar. Porque entrega sem vontade, como fez o Oriente, também não é totalmente entrega. Se você olhar no Oriente, todos os grandes iluminados, eles foram da casta dos guerreiros. Buda, Nanak,
enfim, todos eles vieram da caixa dos guerreiros. Krishna, Mahavira, todos eram guerreiros. Por quê? Porque o guerreiro tem vontade. Então esses caras, quando chegaram à entrega, eles chegaram por um gesto de coragem extrema da vontade, né, de se atirar, porque para existir entrega verdadeira é preciso ter coragem, né? Eu tenho uma amiga que fala que para ser mulher é preciso ser muito macho, né, para conseguir ser mulher no mundo ocidental. Porque muito macho que ela quer dizer que precisa ter muita coragem, precisa ter muito, desculpa a expressão, né, muito culhão, né, como se fala no popular. É verdade. O último ato da vontade é a entrega. E se você desenvolve sua vontade ao mais alto e intenso tom, e aí você decide pela entrega, essa entrega vai ser total, porque essa entrega não tem uma sombra de uma vontade ali te catando, dizendo, não, eu quero isso, eu quero aquilo que não foi me dado, para que quando alguém levante uma nota de $1 ou de $1.000, ou que levante um cheque de $1 milhão, você não esqueça tudo que você estava buscando na espiritualidade. Quantos amigos eu não tive que foram para a Índia, que encontraram a espiritualidade, chegaram no Ocidente, descobriram a possibilidade de ficarem ricos com aquilo, e de repente a relação deles com aquilo que eles estavam ensinando não era mais o principal na cabeça deles, não era mais o que eu estou passando para o outro, era quanto eu estou ganhando com isso, quanto eu faturei esse mês. Como é que eu faço isso para faturar de uma forma que eu possa faturar um pouco mais? Por quê? Porque faltava alguma coisa ali a ser preenchida que ficou suprimida, porque alguma coisa dentro dele, na hora que ele foi para a Índia buscar espiritualidade, dizia para ele que dinheiro era feio. Então ele reprimiu aquela relação com conquistar as benesses, as possibilidades materiais. Quando aquilo teve uma chance de vir à tona e teve como instrumento a espiritualidade, pronto, dançou. Na Índia tem uma história clássica de um mestre, um sujeito, né, que se retira para os Himalaias, passa 5 anos meditando numa caverna e aí consegue finalmente a experiência da iluminação. E o dia que ele consegue, ele desce para a cidade dele, que ele fala assim, não, agora, poxa, eu consegui essa experiência, é hora de eu compartilhar com os outros, porque, poxa, foi tão bom para mim, imagina se os outros não vão achar isso bacana, né? Só que na Índia a sexualidade é muito reprimida, porque a sexualidade é uma coisa de vontade, né? Você tem vontade de encontrar com o outro, né? Os seus hormônios te enchem de vontade de beijar o outro, de namorar o outro, de se entregar. Então, desculpa, de se entregar, não vou usar a palavra se entregar, porque senão vai confundir com o que a gente está falando de entrega, mas enfim, de vivenciar totalmente, de conquistar o outro, né? Então, na Índia, é normal, né, em muitas das linhas de espiritualidade, né, no budismo, no yoga, dizer assim, não, controle-se para não ter desejo pelo outro, né, e aí você poder se entregar à espiritualidade. Então, aquele homem estava 5 anos fechado numa caverna no silêncio absoluto dos Himalaias, porque os Himalaias têm 2 características, ou 3, né? Uma é o silêncio absoluto, né? Nada te incomoda. Outra é o frio. No frio, a sua mente acalma muito mais, os seus hormônios seguram a onda ali, né? Os seus hormônios ficam meio ali congelados, né? Porque tudo está congelado nos Himalaias, né? E a terceira é a paisagem que nunca muda, aquela neve o tempo todo. Então nada distrai a sua visão também. Se o silêncio nada distrai a sua audição, com a visão nada distrai a sua visão.
Então você tem a calma necessária para poder escutar o seu eu interior. Mas aí, 5 anos depois, o sujeito iluminou, desceu para a cidade dele, desceu a montanha, desceu os Himalaias, e quando chegou na cidade, ele foi visitar o irmão, que ele não via há 5 anos. Né? O irmão era sapateiro, ele entrou na sapataria. Aí, quando ele entrou na sapataria, o irmão, irmão, que bom, puxa, que saudade que eu estava de você, senta aí um pouco que eu tenho que entregar um sapato agora para uma cliente que está chegando e já venho aqui te ver, em seguida eu fecho a sapataria e vamos passar o dia junto, o resto da vida junto, quem sabe? Aí tudo bem, ele sentou ali esperando o irmão acabar de bater o martelo no sapato, e aí entrou a cliente, muito linda, com os seios insinuantes, com um quadril desenhado por curvas que certamente não eram de Picasso, né? Eram curvas muito rotundas, né? E o sujeito não viu uma mulher há 5 anos, olhou aquela mulher, se sentiu excitadíssimo e toda a iluminação dele foi para o brejo, né? Ele sentiu aquela vontade de pular em cima dela, de atacar em cima dela, porque aquele lado tinha sido reprimido por anos. Então, na Índia é muito normal as pessoas irem para o Himalaia por meditar, por isso, porque ela tem medo de ver o outro lado dela. E o que eu vou propor hoje é uma busca da espiritualidade sem você negar nenhuma parte sua. Porque existem caminhos assim na espiritualidade também. Se o budismo e o yoga falam na separação, né, o taoísmo, por exemplo, te aponta para a possibilidade de você viver o yin, o yang, você viver o masculino e o feminino e encontrar o tal que está entre os dois, o ponto neutro que está entre os dois. Ou Tantra ensina a você buscar desenvolver totalmente todos os seus lados e os seus sentidos para descobrir o que está por trás dos sentidos. Cadê a consciência que está por trás desses sentidos? Existem basicamente duas linhas de autoconhecimento no mundo, ou melhor, duas coleções de linhas, né? Dois caminhos básicos. Né? E todas as linhas de autoconhecimento se dividem entre os dois. Existem aquelas linhas de autoconhecimento e de desenvolvimento da espiritualidade que são excludentes, onde te ensina não faça isso, não seja violento, não coma carne, não, ou seja, te ensina vários nãos para ver se você chega num outro sim. E existem outras linhas que dizem assim, olha, tudo o que Deus colocou aqui nessa existência tem um propósito. E o propósito é o aprendizado. O que você tem que se perguntar é, você está aprendendo a cada momento, em cada experiência que você está vivendo ou não? Mais do que deixar o seu racional ou o seu emocional dizerem o que é certo viver e tentar tampar o outro lado. Tudo o que é colocado à nossa disposição nessa vida tem um propósito. E esse propósito é o aprendizado. Esse talvez seja o propósito da vida. Não existe meia realização, meia integração, meia consciência. Ou seja, se você está consciente só de um lado da existência, você não está totalmente consciente. É preciso dar espaço para o outro lado. É preciso dar espaço para o masculino e para o feminino. Porque, como a gente falou, você veio de um pai e veio de uma mãe. E você, dentro de cada célula sua, carrega esse pai e essa sua mãe. Como é que você vai ser pleno se você tem que mandar um desses dois lados apagarem? O lado feminino intuitivo ou o lado masculino racional? Se você tem que apagar o seu lado racional ou se você tem que apagar o seu lado intuitivo e o seu lado emocional e o seu lado sensível e o seu lado da entrega, ou o seu lado masculino, o seu lado da vontade, o seu lado de
mas se diz que no fundo é o seu lado que quer crescer, é o lado que quer se desenvolver. É preciso coragem para ter os dois. De repente pode ser pode ser uma ideia fazer mais adiante um papo aqui sobre coragem. Porque é preciso coragem para uma entrega e uma disponibilidade para a vontade. É preciso, como é que se diz, ser totalmente masculino para se conseguir ser feminino. E é preciso ser totalmente feminino para se conseguir ser masculino. No sentido de que se não tiver a entrega total, ou seja, entrega também para o lado que está na sombra, você nunca vai conquistar o que você realmente quer, porque você não vai nem saber o que você realmente quer. Porque para saber o que você quer, você precisa conhecer o seu interior. E para você conhecer o seu interior, você precisa estar livre da ansiedade, você precisa estar livre da pressa, você precisa estar livre da angústia, você precisa ter uma calma, você precisa ter um silêncio interior para poder entrar dentro de si e se escutar. Senão você não vai conquistar. Você vai conquistar muitas coisas na vida, mas o que você vai conquistar não é obrigatoriamente aquilo que você queria te fazer feliz. O que você vai conquistar é aquilo que sustenta o personagem que você construiu. É aquilo que sustenta o que aquele personagem que você construiu acha que seria sucesso, que seria felicidade, que seria o auge, que seria a plenitude. Plenitude quer dizer ser pleno. Pleno quer dizer ser todas as suas partes. Espiritualidade é sinônimo de plenitude. Religiosidade é sinônimo de plenitude. Deus é sinônimo de plenitude. E como é que você quer ser pleno se você não se permitir se conhecer plenamente? E para se conhecer plenamente, você precisa de duas coisas. Uma é essa que eu falei, do silêncio, e outra é expressar o que está dentro. Porque você, para enxergar, você precisa expressar. A luz, ela não é vista se ela não incidir sobre algum objeto. Você vê a minha mão aqui, porque essa mão, porque a luz está vindo sobre ela. Mas se eu tiro a mão, você não vê mais essa luz que estava batendo na mão, porque ela está no ar e você não enxerga mais. Então é preciso expressar o que está dentro de nós para que haja uma consciência do que nós trazemos dentro de nós. E é preciso entrega e escuta, é preciso entrega para poder enxergar o que é isso que tá sendo mostrado na nossa expressão. Senão a gente já vai, o lado masculino já quer utilizar aquilo mais do que entender. Né? Os nossos chakras masculinos, os ímpares, eles estão sempre buscando experimentar, integrar, e os femininos entender. Isso que eu falei de que os chakras masculinos são os ímpares e os femininos são os pares, vale para os nossos 6 primeiros chakras. O nosso 7º chakra também é um número ímpar, mas ele não é nem mais masculino ou feminino. Ele é o ponto neutro que existe entre o masculino e o feminino. Você só atinge o 7º chakra, ou seja, a sua consciência espiritual, a sua plenitude, a sua integração com todo. Ele é chamado chakra da coroa, porque a coroa é aquela que nos integra ao cosmos que está acima da gente, que nos integra ao universo acima da gente. Você só consegue, a coroa, ela tem aqueles dentinhos em cima, aqueles raios dentados, que eles se integram com uma outra coroa invisível, não dentada, né, com a coroa não existente, não dentada, que é o nada, né, o espiritual, o imanifestado acima da gente.
você só vai conseguir... Desculpem, depois tem um papo sobre o chakra da coroa aqui no canal da gente, você pode olhar depois para entender isso que eu falei da coroa, e eu prometo que depois vou fazer outro para explicar direito. Se a gente fosse se estender nessa coisa do chakra da coroa, a gente não acaba o papo hoje, mas é importante entender que o sétimo chakra, ou seja, a nossa realização espiritual, é um momento em que o seu pêndulo não tende mais nem para os ímpares nem para os pares. É um momento em que você descobre um ponto neutro que existe entre a vontade e a entrega, um ponto neutro que existe entre a razão e a emoção, entre a razão e a intuição. E esse ponto neutro é o que se pode chamar da excelência da consciência, ou seja, quando você chega no auge da sua consciência. Como eu falei, quando você não está integrado e você escolhe um lado masculino ou feminino para ser, esse outro lado vai pro inconsciente. O dia em que os dois lados podem existir totalmente, ou seja, o dia que você não rejeita mais nenhuma parte sua, o seu inconsciente some. Quiçá um dia a humanidade não vai mais ter inconsciente. Mas foi o que aconteceu com Buda, com Lao Tse, com Osho, com Krishnamurti. Foram pessoas que pararam de ter um inconsciente. Krishnamurti, segundo ele, não chegou exatamente nisso, mas enfim, não vamos discutir cada um desses. Mas enfim, o que se chama de iluminado na Índia é uma pessoa que iluminou o seu inconsciente, ou seja, que não tem mais lado sombra, ou seja, que não existe mais um lado rejeitado, um lado recusado, um lado não acolhido dentro dessa pessoa, para que ela tenha um inconsciente. Então, é um experimento que está disponível para cada um de nós no tempo de cada um. Talvez você não possa se mudar hoje, enquanto está escutando o vídeo, disso para isso, mas você pode com certeza se inspirar pelo vídeo e começar a se proporcionar espaços para esse experimento. E se eu der um pouco mais de espaço, né, se eu venho vivendo o meu lado dos chakras ímpares, se eu der um pouco mais de espaço para os chakras pares, ou seja, se eu venho vivendo mais o meu lado razão, se eu der um espaço para o meu lado mais intuição e mais emoção, para o meu lado mais reflexivo, para o meu lado mais de entrega, de não querer controlar as coisas, de deixar as coisas serem como forem, de deixar o universo atuar através de mim, não mais eu dizer como o universo deve ser. E vice-versa. Se eu venho sendo passivo, como é que eu posso dar espaço para o meu lado ativo, para tentar conquistar, saber que ambições existem dentro de mim, que ganâncias, que aspirações, e buscar realizar essas aspirações para ver o que acontece. E aprender com as duas situações. É isso. Inenarrável prazer. Espero que você tenha gostado do papo. Se tiver gostado, compartilha com seus amigos para que, quem sabe, mais gente possa gostar. Se você não fizer parte do canal da gente ainda, se inscreve no canal para saber dos próximos vídeos. Alguns dos nossos papos serão ao vivo, serão lives, e nos que são lives você vai poder fazer perguntas durante a live. Claro, vão ser lives quando eu tiver uma pessoa para poder ficar aqui olhando as perguntas e ir passando para mim durante o papo. E aí, se você clicar no sininho que tem embaixo da imagem, aqui à direita, né, debaixo da imagem, você vai ser avisado na hora que a live for começar, e aí vai poder fazer as perguntas e participar. E também, se você quiser sugerir temas para os nossos próximos papos,
poxa, vai ser super legal, porque não vai ser para mim, porque vai ser uma relação, né? Eu vou estar sentindo o que você precisa dizer e vou refletir sobre o que você está, vou meditar sobre o que você quer dizer e vou trazer sobre o que você quer conversar e vou trazer os resultados dessa meditação aqui para o nosso próximo papo, ok? E para os próximos papos. E, claro, dentro dos comentários, só se você quiser dizer se está gostando, se não está, se acha que, enfim, para que a gente possa melhorar, otimizar a nossa troca e ela possa ser melhor, tanto para você, sendo melhor para você, vai ser melhor também para o lado de cá, para mim, ok? Namastê, até o próximo papo, se você me der esse prazer.